Budapeste explode em caos político. O poder de Viktor Orbán balança precariamente enquanto milhares de manifestantes lotam as ruas da capital. Com eleições cruciais chegando, o país está à beira de uma divisão política, e as pesquisas já sinalizam uma rachadura perigosa para o primeiro-ministro. A economia estagna, o apoio despenca. Será que o império de controle de anos de Orbán pode desmoronar diante dos olhos da Europa? Os riscos nunca foram tão altos e Budapeste arde com uma tensão política como nunca antes. Vamos falar sobre isso. Olá, este é o Ukraine Today. Maria Farrafonova aqui com as últimas atualizações. A Hungria está à beira de um colapso político total e para o primeiro-ministro Viktor Orbán, as nuvens de tempestade estão ficando negras. De acordo com o The Times, a economia do país está silenciosa, mas implacavelmente corroendo seu controle sobre o poder, apenas semanas antes das eleições cruciais de 12 de abril. A contagem regressiva começou e não está a seu favor. Os números parecem uma piada de mau gosto, só que ninguém está rindo. A economia da Hungria está efetivamente congelada desde 2022. Em vez do grande milagre econômico prometido por Orbán, o país recebeu um descaso estatístico, um crescimento miserável de 0,3% em vez dos 6% amplamente anunciados. Acontece que slogans não aumentam o PIB. E enquanto as autoridades poluem discursos, a inflação, em torno de 4%, está roubando o bolso dos eleitores. Os húngaros sentem isso todos os dias, nos supermercados e em suas contas. A paciência não está apenas se esgotando, está evaporando. As pesquisas antes da eleição estão começando a parecer menos com previsões e mais com um obituário político. O partido Fidesz de Orbán está atrás do partido de oposição TISA por 8 a 12 pontos. Para um sistema baseado no controle, isso não é apenas uma lacuna, é uma rachadura na fundação. E não esqueçamos, este é um governo que passou anos construindo uma máquina política quase à prova de balas. Campanhas de difamação, domínio sobre cerca de 80% da mídia e uma fábrica de mentiras funcionando 24 horas por dia. No entanto, até mesmo essa fortaleza cuidadosamente projetada está começando a parecer vulnerável. Os analistas não estão medindo as palavras. O diretor de pesquisa Andreas Hans diz que a oposição liderada por Peter Magyar está ganhando força e pode dar a Orbán a luta política mais difícil de sua carreira. Não uma escaramuça, uma batalha em grande escala. Ainda mais alarmante para o governo, a maioria dos húngaros agora quer mudança. O motivo é dolorosamente simples. A situação financeira deles está piorando. O economista Viktor Sidai observa que os problemas econômicos já custaram a Orbán cerca de 500 mil votos em 2022. E agora a bola de neve está rolando ladeira abaixo e ganhando velocidade. Budapeste está fervilhando com uma tensão que aumenta a cada dia. Se a pressão econômica continuar aumentando, as eleições de abril podem atingir como um terremoto político. A verdade é desconfortável. Está ficando cada vez mais difícil esconder as rachaduras. E o que antes era discutido apenas em painéis de especialistas, agora explodiu nas ruas. Budapeste foi inundada por protestos em massa. Milhares se reuniram no coração da capital protestando contra as políticas de Orbán, e até analistas experientes estão chocados com a escala. Segundo a Bloomberg, multidões se estenderam por mais de 1 quilômetro na Avenida Andrassy em apoio a Peter Magyar. Gritos ecoavam, pedidos de mudança cresciam e as críticas ao governo tornaram-se impossíveis de ignorar. Isso não é mais apenas um debate político, é uma divisão visível no país. Enquanto opositores de Orbán lotavam o centro, seus apoiadores faziam seu próprio comício perto do parlamento nas celebrações da Revolução Húngara de 1848. Budapeste literalmente se dividiu em dois campos, um exigindo mudança e o outro apegado ao poder. Orbán continua a focar muito na guerra na Ucrânia como tema de campanha, mas seu rival não fica atrás. Peter Magyar o acusa de concentrar poder demais, critica escândalos de corrupção e promete levar a Hungria de volta ao cenário europeu. E aqui vem um número que pode realmente abalar o sistema.
Entre os eleitores decididos, a liderança do partido TISA pode chegar a 20%. Isso não é só uma liderança, é um sinal de alerta político. Com a estagnação econômica, escândalos e insatisfação crescente, a posição antissólida de Orbán começa a balançar. E agora, a pergunta que antes parecia impensável está sendo feita em voz alta por toda a Europa. Será que o sistema de Orbán está prestes a entrar em colapso em tempo real, bem diante dos olhos de todos? Com as eleições próximas, a Hungria aumenta a pressão sobre a Ucrânia, lançando novas acusações. Eles alegam que a Ucrânia atacou a infraestrutura do Turk Stream na Rússia, que fornece gás para a Hungria. Sem isso, o país supostamente não pode garantir seu suprimento de energia geográfica ou fisicamente. Mas em sua corrida louca por provocações, os estrategistas de Orbán, alinhados ao Kremlin, claramente erraram o cálculo. Eles não têm ideia de quais cartas reais a Ucrânia possui. História completa na reportagem. A Hungria continua a pressionar a Ucrânia e está mais uma vez fazendo reivindicações. Desta vez, a Hungria reagiu à declaração da Rússia sobre um suposto ataque ucraniano a uma estação de compressão ligada ao Turk Stream, chamando-o de ataque à soberania da Hungria. O ministro das Relações Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, afirmou que o Turk Stream garante o fornecimento de gás para a Hungria e, sem ele, o fornecimento de gás do país seria simplesmente impossível de garantir. A Ucrânia atacou a infraestrutura do Turk Stream na Rússia, que garante gás para a Hungria. Sem o Turk Stream, a Hungria não poderá receber gás com segurança do ponto de vista geográfico e físico. O bloqueio da Ucrânia ao trânsito pelo oleoduto Druzhba e este ataque contra o Turk Stream são ataques sérios à nossa soberania. No entanto, Szijjártó não especificou onde ou quando esta infraestrutura foi atacada. O próprio ditador russo Vladimir Putin também afirmou repetidamente que a Ucrânia supostamente quer atacar o Turk Stream. Estamos falando de uma possível explosão de nossos sistemas de gás ao longo do fundo do Mar Negro. Este é o chamado Turk Stream e Blue Stream. Eles parecem não conseguir se acalmar. Eles não sabem o que fazer para destruir este processo de paz com uma tentativa de acordo por meios diplomáticos. Estão fazendo tudo o que podem para realizar algum tipo de provocação. E tudo isso está acontecendo no contexto das próximas eleições na Hungria, marcadas para 12 de abril. Nestas eleições, Orbán apostou inteiramente no tema da política externa e, em particular, no tema da demonização da Ucrânia. Por que ele fez isso? Porque ele não tem nada de que se gabar em termos de política interna. Um nível enorme de corrupção constante e outros escândalos envolvendo ele e membros de seu partido, deteriorando as relações com a Europa e com os vizinhos da Hungria em geral. Tudo isso, francamente, dificilmente é o tipo de histórico que pode ser razoavelmente apresentado ao eleitor para garantir a reeleição. Recentemente, o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, afirmou que as autoridades ucranianas estariam supostamente interferindo ativamente nas eleições húngaras. Segundo ele, o lado ucraniano se preocupa com o resultado das eleições na Hungria e, por isso, decidiu participar da campanha eleitoral. De acordo com o primeiro-ministro húngaro, os participantes ativos nestas eleições não serão apenas políticos húngaros da oposição, mas também o governo ucraniano e o presidente da Ucrânia. Nós nos baseamos no bom senso, então isso não deve nos surpreender. O presidente da Ucrânia e a Ucrânia serão participantes ativos nestas eleições e devemos derrotá-los também. Sabemos que eles estão financiando nossos oponentes, sabemos como isso acontece. Em outras palavras, eles estão constantemente demonizando a Ucrânia como parte da campanha eleitoral, muito provavelmente com o envolvimento de consultores políticos russos e especialistas do GRU russo. Orbán apostou na política externa de demonizar a Ucrânia e demonizar a Europa. Ele já fez isso antes, só que anteriormente. Seu principal inimigo era, por exemplo, Soros. Agora, em vez de Soros, são a Ucrânia e Zelensky. No entanto, em meio a todas essas provocações, declarações e ações da Hungria, os estrategistas do Kremlin de Orbán calcularam mal quais cartas a Ucrânia realmente possui. Os recursos financeiros da Ucrânia revelaram-se menos esgotados do que os políticos temiam. E o país pode aguentar pelo menos até o início de maio. 4 fontes familiarizadas com as finanças de Kiev contaram isso ao político. Anteriormente, temia-se que o governo ucraniano, enfrentando um déficit orçamentário de pelo menos 50 bilhões de dólares este ano, ficasse sem fundos até o final de março.
No entanto, a situação mudou depois que o Fundo Monetário Internacional aprovou um empréstimo de 8,1 bilhões de dólares para a Ucrânia no mês passado. Deste montante, 1,5 bilhão de dólares foi pago imediatamente. Em meados de dezembro, os líderes da União Europeia concordaram com um pacote de apoio financeiro de 90 bilhões de euros para a Ucrânia para ajudar a financiar sua defesa contra as tropas russas. No entanto, a Hungria bloqueou recentemente esta iniciativa, acusando a Ucrânia de atrasar intencionalmente as reparações no oleoduto danificado, Druzhba, por razões políticas, para influenciar as eleições que poderiam remover o atual primeiro-ministro Viktor Orbán do poder. Kiev rejeitou essas alegações, afirmando que o oleoduto está muito danificado para transportar suprimentos vitais de petróleo russo para a Hungria após um ataque de drone no final de janeiro. Provavelmente, os estrategistas do Kremlin de Orbán esperavam que, se a primeira parcela do empréstimo de 90 bilhões de dólares não chegasse até o início de abril, o governo ucraniano teria que cortar gastos devido ao déficit. Tal situação significaria que Kiev estaria interessada em encontrar uma maneira de desbloquear o oleoduto para desbloquear o empréstimo. E isso significaria uma tentativa de negociar com Orbán, que assim venceria a guerra política que ele mesmo declarou. Na verdade, o próprio primeiro-ministro húngaro contava com o esgotamento dos recursos de Kiev pouco antes das eleições na Hungria. Agora, se os reparos do Druzhba não acontecerem até 12 de abril, Orbán terá efetivamente perdido. Isso pode ser um fator negativo para os índices do primeiro-ministro húngaro, já que os eleitores não terão a vitória prometida sobre a Ucrânia. Até hoje, o partido de oposição húngaro TISA mantém sua liderança antes das eleições. Finalmente surgiu um líder da oposição na Hungria, o líder das forças de oposição, Péter Magyar. Orbán tentou ao máximo demonizá-lo, mas não está funcionando muito bem até agora. Como relata a Reuters, um mês antes das eleições na Hungria, o TISA de Péter Magyar lidera o Fidesz do primeiro-ministro Viktor Orbán por 14 pontos percentuais entre os eleitores decididos. Em janeiro, a diferença era de 16 pontos. O TISA recebeu apoio de 53% dos eleitores decididos. O número não mudou desde janeiro, enquanto o Fidesz foi apoiado por 39%. Bem, de uma forma ou de outra, haverá muitas perguntas para ele no futuro sobre suas atividades, corrupção e laços com a Rússia. O que ele recebeu por efetivamente negociar seu status de líder de um Estado membro da União Europeia. Portanto, haverá muitas perguntas para ele. E espero que em um mês a Hungria tenha um novo governo, com o qual a Ucrânia possa de alguma forma tentar construir relações mais adequadas e normais. A Ucrânia está se preparando para ajudar seus vizinhos que estão atualmente sob ocupação russa. O presidente Volodymyr Zelensky sugeriu a possibilidade de operações destinadas a destruir torres usadas para guiar drones Shahed no território da Bielorrússia. Ao mesmo tempo, há relatos de esforços ativos relacionados à situação na Transnistria. Aqui estão os detalhes. A Ucrânia está tentando ajudar seus vizinhos que estão sob influência russa. Surgem cada vez mais rumores de que as tropas ucranianas poderiam ajudar a Moldávia na desocupação da Transnistria. Eles mantêm seu agrupamento militar lá. Tudo está bem para eles lá. Isso pode ser mais uma ameaça para nós, e podemos resolver esse problema se nos dedicarmos a isso. Resolvê-lo radicalmente. Mas é necessário fazer isso? É aqui que começam essas questões geopolíticas. Um enclave cuja tarefa é tanto a desestabilização da própria República da Moldávia quanto a desestabilização da Ucrânia. Já está claro que, se a Rússia não conseguir uma vitória decisiva na guerra de desgaste contra a Ucrânia, os dias da Transnistria estarão contados. A autoproclamada República deixará de existir e se tornará uma região comum da Moldávia. E as forças russas que estão em solo estrangeiro serão expulsas da Moldávia, assim como foram expulsas de outros países onde tentaram plantar suas raízes sangrentas. E embora Putin fale publicamente sobre a Moldávia com desprezo deliberado, os russos tentam constantemente interferir na política e nas eleições do país, para instalar seus candidatos e obter acesso total à Transnistria, que está temporariamente ocupada. A Moldávia é um dos países mais pobres da Europa até bem recentemente. Era o país mais pobre de toda a Europa. Agora, a Ucrânia assumiu esse distinto lugar de honra. Para nós, a presença deste país na Comunidade de Estados Independentes, ou CEI, não tem valor algum. Romênia.
Outro país em cujas eleições os russos já estão interferindo é a Hungria. Estrategistas políticos russos tentam promover a reeleição do atual primeiro-ministro Orbán e baseiam a campanha e a política do país no ódio à Ucrânia. Nós não queremos que os ucranianos nos arrastem para a guerra deles. Não queremos que os húngaros vão e morram pela Ucrânia. Não queremos que os nossos agricultores vão à falência. Não queremos que a Europa se transforme no ninho da máfia deles. Não queremos que o dinheiro húngaro seja enviado para a Ucrânia. A Ucrânia segue uma política anti-húngara descarada e os ucranianos esperam que Bruxelas e seus aliados húngaros pressionem a Hungria a servir aos interesses deles. A Hungria fornece de 30% a 40% da eletricidade da Ucrânia, e nesse setor, o governo húngaro pode criar dificuldades para eles. É bom os ucranianos lembrarem disso quando estiverem planejando se devem ou não bombardear o oleoduto Druzhba. Então, que eles fiquem com isso em mente. O presidente Zelensky já ameaçou Orbán para que pare com sua sabotagem, pois isso está custando vidas ucranianas. Orbán, por sua vez, inventou uma história falsa sobre ameaças à sua família. É que os russos estão nos matando e deveríamos dar petróleo ao Orbán porque, coitado, ele não ganha a eleição sem isso. Esperamos que esse indivíduo na União Europeia não bloqueie os 90 bilhões, ou a primeira parcela desses 90 bilhões. E os soldados ucranianos terão armas. Caso contrário, daremos o endereço dessa pessoa às nossas forças armadas, aos nossos rapazes. Deixe que liguem para ele e falem com ele em sua própria língua. Os ucranianos já estão ameaçando minha família, meus filhos e meus netos. Está tudo bem com todos, mas tudo tem um limite. Em momentos assim, minha família se reúne. Peço que levem a sério, mas que não tenham medo. Embora isso não seja normal no nosso dia a dia, daremos um jeito de nos adaptar. Como podemos ver, Orbán não parece muito incomodado com isso. Ele não se importa, até porque em campanha eleitoral vale tudo, inclusive declarar um país vizinho como inimigo, baseando-se apenas no fato de que não quer permitir o financiamento de uma guerra contra si mesmo. Resta esperar, claro, que após a campanha eleitoral, o primeiro-ministro húngaro seja bem mais cauteloso em suas declarações. E que pare de exigir que a Ucrânia aceite todas as suas visões políticas para o futuro, inclusive sobre os laços com Moscou. Após o envio do Oreshnik para o território bielorrusso e o apoio na coordenação de ataques Shahed na Ucrânia, o presidente Zelensky também ameaçou o autoproclamado Lukashenko com consequências por se deixar arrastar para a guerra. Na verdade, é só fantasia do Lukashenko essa crença de que ele realmente receberá ajuda se continuar sendo arrastado para esta guerra. Além disso, não estamos no primeiro ano da guerra, e ela já se tornou uma guerra tecnológica. Não usamos nossos drones contra a Bielorrússia, porque não estamos em guerra com eles. Enfatizo isso mais uma vez. Não estamos no primeiro ano de guerra e não precisamos nos preocupar com o contingente e nossas tropas. Podemos gerenciar muitas coisas diretamente do território de Kiev. Então ele precisa cair na real, como dizem, ficar sóbrio e não se deixar arrastar para a guerra. E depois que o presidente da Ucrânia impôs sanções contra Lukashenko e se reuniu com a oposição bielorrussa, o ditador quase entrou em histeria. Como podemos empurrar esse lixo, com licença, através de jornalistas ou quem quer que seja, para o povo, dizendo que tudo o que vem estaria bem? Mas essas sanções, a Ucrânia está no nosso caminho? Bem, se alguém acreditar nisso, é improvável que sejam os bielorrussos agora. Os bielorrussos são pessoas pragmáticas. Primeiro você me alimenta e depois pode me dizer qualquer coisa. Me vista. Mas se entendermos que os próprios bielorrussos não apoiam de forma alguma a escolha política que Lukashenko fez por eles ao usurpar o poder, então, de fato, a pressão sobre Moscou e Minsk pode levar, cedo ou tarde, a uma mudança de regime, ou pelo menos ao ponto em que Putin não poderá ou não desejará prestar assistência a Lukashenko no caso de novos movimentos de protesto na Bielorrússia. Bem, no fim das contas, Putin já falhou em ajudar tanto Bashar al-Assad quanto Nicolás Maduro. A Rússia está enfraquecendo a cada dia, e isso é sentido principalmente por aqueles países onde as tropas russas ou o dinheiro do Kremlin conseguiram se infiltrar.
E talvez muito em breve, os povos desses países poderão recuperar o que é deles por direito. As relações entre a Europa e os Estados Unidos no último ano não podem ser chamadas de simples, e em janeiro, pela Groenlândia, passaram por outro pico de crise. E agora, uma nova reviravolta. A administração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quer dividir a Europa. A chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, chocou com uma declaração. Será que a Europa será mesmo dividida? E como tudo isso afetará a Ucrânia? Explicaremos melhor na reportagem a seguir. A administração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quer dividir a Europa usando táticas de adversários da União Europeia. Isso foi afirmado pela diplomata sênior da União Europeia, Kaja Kallas, em entrevista ao Financial Times. Na minha opinião, é importante que todos entendam que os Estados Unidos mostraram claramente que querem dividir a Europa. Eles não gostam da União Europeia. Temos um relacionamento muito complexo. Se você ler a Estratégia de Segurança Nacional e a Estratégia de Defesa Nacional dos Estados Unidos, acho que não deve haver ilusões. Kallas alude a documentos publicados pela administração Trump em dezembro e janeiro, nos quais os Estados Unidos criticaram a Europa. Nos documentos, a Casa Branca alegou que governos europeus censuram a liberdade de expressão, impedem o fim da guerra russa contra a Ucrânia e aplicam políticas migratórias que destruirão a civilização. O fato de que a consolidação europeia é de fato um problema, creio eu, não é segredo para ninguém, especialmente dada a complexa relação com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, desde o discurso de Vance, o vice-presidente dos Estados Unidos em Munique em 2025, mostraram isso. No geral, eles são bem negativos quanto à união e autonomia da União Europeia e, desde então, tentam apoiar ativamente várias tendências centrífugas dentro da União Europeia. Kallas notou que entre os 27 países da União Europeia, há divergências sobre como lidar com os Estados Unidos. Nossa resposta não deve ser, vamos lidar com Trump de forma bilateral, mas sim vamos lidar com ele juntos. Eles não gostam quando estamos juntos porque assim nos tornamos iguais em força. Kallas admitiu que a posição de Trump reforçou os argumentos da França e de outros países que defendem uma Europa mais autônoma e menos dependente dos Estados Unidos, especialmente na defesa. Mas ela alertou que passos dados rápido demais poderiam acabar sendo contraproducentes. Segundo a diplomata da União Europeia, a curto prazo, há espaço tanto para apaziguar Trump quanto para reduzir a dependência dos Estados Unidos. Precisamos comprar da América porque nos faltam os ativos, capacidades ou o potencial necessário. Ao mesmo tempo, também precisamos investir em nossa própria indústria de defesa. Se concordamos com o diagnóstico, então também devemos concordar com o tratamento. Se dermos esses passos decisivos, haverá um efeito de retaliação, e isso será doloroso. Mas a longo prazo, na minha opinião, devemos ser fortes, porque é exatamente isso que eles também entendem. Muitos países da União Europeia, especialmente os que fazem fronteira com a Rússia, reagem com sensibilidade a qualquer iniciativa que possa aumentar as tensões com Trump ou acelerar uma possível saída dos Estados Unidos, retirada do continente. Segundo oficiais da União Europeia, isso dificulta o consenso sobre ações futuras. Nestas condições, vemos que a União Europeia enfrenta vários desafios ao mesmo tempo. Primeiro, a pressão externa dos Estados Unidos, que tradicionalmente tem sido o principal aliado e parceiro da União Europeia, além de garantidor da segurança europeia, o que agora é questionado como parte da política externa americana. Revisão da política externa. Uma ameaça ativa da Rússia, que não esconde suas intenções agressivas contra países europeus, além de problemas internos ligados ao fortalecimento de forças eurocéticas. Com um aumento regular no apoio a vários partidos anti-europeus dentro da própria União Europeia. Donald Trump aplicou tarifas e ameaças econômicas, considerou a anexação da Groenlândia e usou a dependência da Europa em relação a Washington para segurança e defesa para forçar Bruxelas a ceder. Seu movimento MAGA expandiu o apoio a partidos de extrema-direita, populistas e eurocéticos no continente. Trump apoiou o primeiro-ministro húngaro Orbán, o líder mais pró-Kremlin e eurocético da União Europeia, em sua tensa luta pela reeleição no próximo mês. Continua a ser uma confederação bastante frouxa. E a situação com Orbán e vários outros países mostra que, quando se trata de tomar as decisões mais importantes, sempre há alguém que as bloqueia.
Portanto, a União Europeia se vê incapaz de tomar as decisões mais importantes. Todo mundo vê isso, e todos veem que a União Europeia ela não é um sujeito, mas um objeto da geopolítica, que pode ser pressionada e forçada a tomar decisões, e estão fazendo isso de forma bastante ativa. No entanto, seja como for, o principal é que, no momento, os europeus não estão se recusando a ajudar a Ucrânia. A promessa dos líderes da União Europeia de um empréstimo de 90 bilhões de euros à Ucrânia será cumprida, mesmo que a Hungria bloqueie os primeiros pagamentos. Isso foi afirmado pelo presidente francês Emmanuel Macron. A decisão sobre o empréstimo de 90 bilhões é uma decisão que tomamos juntos, dado o contexto militar inalterado. Portanto, devemos cumprir as obrigações que assumimos e implementar a decisão tomada. Este compromisso será cumprido. E digo isso aqui, com firmeza e clareza. Ainda na Conferência de Munique, Emmanuel Macron definiu a questão da Ucrânia e seu apoio pela União Europeia como existencial para a Europa. E isso é realmente importante. Portanto, ele está convencido de que o apoio à Ucrânia não diminuirá com o tempo, o que significará que o tempo não jogará a favor da Rússia. Macron insistiu que, em qualquer acordo de paz, a Europa deve desempenhar um papel direto, maior do que o atualmente previsto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A nova estratégia de defesa do EUA muda as prioridades com a Europa. A Europa segue como principal parceira, mas os EUA agora esperam que os aliados europeus assumam mais responsabilidade pela segurança do continente, particularmente na contenção da Rússia. Esta é uma questão bastante séria. A União Europeia pode ser um sujeito? Pode. Mas para isso, primeiro, a questão de um exército europeu unificado deve ser resolvida, algo sobre o qual o presidente ucraniano Zelensky tem falado frequentemente ultimamente. E aqui, claro, a França pode desempenhar um papel decisivo como a única potência nuclear na União Europeia. A seguir, a consolidação de posições e o desenvolvimento de mecanismos de tomada de decisão que não permitam que políticos e países individuais bloqueiem estas decisões. A Rússia é descrita na estratégia como uma ameaça séria, mas controlável, que não representa um perigo fundamental para os Estados Unidos no futuro próximo. Os Estados Unidos estão a passar de um apoio incondicional à Europa para um mais limitado, que dependerá da contribuição e do envolvimento dos países europeus. Pode-se procurar formas de contornar quaisquer abordagens destrutivas de países individuais. Ou seja, o consenso não deve impedir a tomada das decisões mais importantes. Portanto, é necessário mudar as abordagens para a tomada destas decisões. É necessário regressar à militarização da Europa, regressar à independência energética da Europa. E estas são as tarefas que a Europa enfrenta, e ao mesmo tempo não tem muito tempo para tomar estas decisões. Ou se tornam um sujeito agora, ou serão simplesmente despedaçados pelos mesmos Estados Unidos, Rússia e China. O que acha dos últimos acontecimentos? Partilhe a sua opinião nos comentários, curta o vídeo e subscreva para ficar a par das principais notícias. Até breve!